Muito legal. E uma coisa que, falando do título, né, que é a biopatia, você pega esse texto, esse termo que o Reich tem o livro da biopatia do câncer. Aí você cita aqui, né, olha, o Reich falou sobre isso, mas é interessante como você mostrou, como que esse medo, a gente fica com o tempo todo o medo fica aí, visitando, né? Quando que esse medo ele deixa de ser só um medo importante, que a gente tem que ter o medo mesmo, senão a gente vai sair na rua em hora que é perigoso, o medo tem um papel. Mas quando que o medo deixa de ser um alerta e passa a ser uma prisão, e a pessoa fica cativa do medo? E como Sim. que isso pode ser um trauma? Tem uma coisa que eu venho há muitos anos, mais de 10 anos trabalhando, acho que você já conhece, que é os meridianos, a gente faz o tapping nos meridianos. Dentro dessa psicologia energética, aqui nos Estados Unidos chama psicologia energética, aqui a gente não pode traduzir assim por causa do CRP, mas é nos Estados Unidos uma linha, né, da medicina energética. E se cita na bibliografia vários autores de medicina energética. Só para a gente dizer para quem está aqui, né, e vai ver isso depois também, para a gente perceber na gente, o que, que é um trauma? Porque eu acho que você deixa bem essa, só para você passar a bola para você, o que, que é um trauma formativo, né? Sei lá, eu lembro de uma vez que o David Berceli veio aqui em Campinas e falou, olha, eu nunca tive um traumão assim, né? Para a gente, na medicina energética, o trauma de T maiúsculo, que seria assim, tem uma sigla para isso, né? Que é UDIN, Unexpected, não espero, é dramático, é isolado e eu não tinha estratégia. Então é um traumaço, né? Um acidente. Eu me senti sozinho, é dramático, me senti isolado sem estratégia e eu não esperava. Então isso é um traumão. Mas às vezes a criança não teve, a gente, né, não teve assim um evento, um terremoto, mas teve o que o Bercélio conta, né, na palestra lá, ele falou, olha, eu tive episódios na minha família, na minha casa, que acontecia uma coisa e eu já ficava em alerta. Olha, meu pai vai falar com a minha mãe. Então, o tempo todo a criança às vezes criou um padrão traumático no corpo que pode desencadear, não quer dizer que vai, mas pode se tornar um câncer, né? Que é o que você fala de terreno biopático, né? Como que você vai identificar o terreno biopático? E a gente começar a olhar para isso. Aí eu acho que é um lugar legal da tese que você fala, tanto no grupo, as técnicas bioenergéticas podem ser feitas em grupo para um alívio de um trauma T maiúsculo, mas para um processo formativo é importante um trabalho continuado, né? Como que isso é legal para a gente pensar, nossa, que legal, vi o livro dele, ele fala de muitas coisas e vou fazer sozinho na minha casa. Olha, não dá, por mais que você dê passos, né, de evolução do trabalho, é um trabalho, às vezes não dá. Como que é isso, né? Passando a bola para você, esses diferentes Certo. tipos de trauma, câncer, etc. Tá. Só para a Eu, gente fechar. A gente está com um recorde de tempo e o Facebook não derrubou a gente. Vamos continuar aqui. o Facebook derruba, É, é? dá uns 45 minutos ele começa a fazer a conexão ficar ruim. Então a gente tem Valeu. assim uns 5 minutos daí para fechar. E acho que essa pergunta é mais para te provocar. Como é que a gente atualiza isso assim, né? Seu Tá. livro já é muito atual, traz um monte de coisa atual. Só que a gente Não. escuta isso, Tá. né? Então, na verdade, existe uma diferença aí, né, Jove, que eu acho que é uma diferença importante. O trauma, na verdade, tem todos esses elementos que você coloca, tá? Só que existe uma diferença entre trauma de desenvolvimento e transtorno de estresse pós-traumático, Isso. tá? Então, aqui a gente está falando eminentemente, quando a gente fala de biopatia, a gente fala de trauma de desenvolvimento, tá? Então, o trauma ele tem realmente todas essas características. Ele é inesperado, ele é isolado, como você mesmo falou. Ele tem esse elemento inundante, tá E a certo? gente se sente sem E, estratégia, né? O recurso que a gente tem não dá. perfeito. Então, aí é isso que eu tô querendo te dizer. Quando a gente diz, eu não tenho nenhum trauma, certo? A questão é Você que não o bebê. nasceu. Exatamente! É disso que a gente está falando. Porque o que que acontece, na verdade? O bebê humano, ele tem pouco recurso, né? O bebê humano, ele nasce muito frágil, muito vulnerável. Então, determinados,
estímulos ou determinadas situações fazem com que o bebê humano ele viva um estado de medo muito profundo, né? E se isso é vivenciado por esse bebê de uma maneira contínua e frequente, esse medo enraiza no corpo. Esse medo muda as funções do corpo. Esse medo se torna uma contração crônica de base, impedindo esse bebê de pulsar nas suas células, impedindo esse bebê de respirar profundamente. Entende? Então, quando a gente fala de biopatia ou de terreno biopático, nós estamos falando, por exemplo, de pessoas que vivenciaram medo no útero durante a gestação. Pessoas que viveram situações de violência, negligência, tá certo? Desconexão afetiva, né? Às vezes no útero, uma comunicação pré-natal, né? Com a gestante. Entende? Então, outra coisa, por exemplo, né? Se a gente for parar para pensar, né? O próprio parto e os primeiros momentos pós-parto, que podem ser hipertraumáticos para muitos bebês. Tá certo? Um parto fórceps, um parto com sofrimento fetal, um parto de muita tensão, onde a mãe ficou com muito medo, tá certo? Um parto marcado por violência obstétrica, Uau. tá certo? Um parto marcado pela, vamos supor, né, uma cesárea, aonde o bebê, né, ele nasce já drogado, porque a anestesia, né, droga o bebê. Tira totalmente as sensações do bebê no momento do nascimento. Ele não sente a experiência de nascer, né, de participar do nascimento. Ele é tirado, né? Ele é arrancado do útero, né? Então são experiências que o organismo passa no nível basal que não passam pela memória cognitiva. Porque o cérebro do bebê não registra isso cognitivamente. Tá certo? São memórias pré-verbais. São memórias que ficam no sistema nervoso mais profundo, mais basal, que não passa nem pelo pensamento. E que são contrações, são vivências de contração, tá certo? Que, lógico, aí você vai dizer, então quer dizer que o bebê viveu uma experiência no útero, ele está fadado a ter uma doença como um câncer no futuro? Não necessariamente. Porque ele pode ter tido uma gestação difícil, mas ele teve um ambiente muito amoroso, muito receptivo, muito acolhedor pós-parto. É que esse pessoal agora, sim, lembrando um pouco da epigenética, e todo mundo que está falando agora de epigenética, das constelações, o campo mórfico, o meio ambiente, ele influencia, né? Então, ele pode ter, por mais que o parto foi difícil, ele teve holding, né, naquele lugar, ele foi acolhido bem. E aí as células vão responder.